Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento especial para toda a galera que é membro do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a nossa peregrinação sobre herança. Bom, agora nós vamos falar sobre construtores e como é que os construtores eles se comportam quando nós temos herança. Bom, então vamos aqui na classe pessoa. A classe pessoa é uma classe que tem uma subclasse, ou seja, ela é a classe mãe da classe funcionária. E agora eu vou falar o seguinte, para você criar uma pessoa, você obrigatoriamente precisa passar o nome. Você já sabe como fazer isso, public pessoa, e você fala aqui string nome, diz.nome, recebe nome. E você pode ver que o IntelliJ já está falando para a gente que nós temos 3 problemas, tá? Vários problemas aqui, né? Nós estamos precisando criar, mas o outro problema é, se você está falando que você, para criar uma pessoa, precisa de um nome, funcionário, consequentemente, que é uma pessoa, também precisa de um nome. Então, como você pode ver, a classe funcionário agora está dando um erro de compilação, falando que não existe nenhum construtor padrão, né? Um construtor sem argumentos, na classe pessoa, que funcionário poderá chamar. Então, lembre-se, por mais que você não adicione um construtor, o Java vai adicionar um construtor para você. No caso aqui do funcionário, ele também está adicionando um construtor. Quando você tem herança, todos os construtores que você não está vendo têm uma chamada para o construtor da classe pessoa. Então, se eu estou falando assim, funcionário é uma pessoa, eu tenho que seguir as regras que foram definidas na classe de pessoa. Nesse caso, ao construir um objeto, obrigatoriamente você precisa passar uma string representando o nome. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que então escrever o nosso próprio construtor. Então, funcionário, aí você abre e fecha parênteses, e agora a gente precisa fazer o seguinte, nós precisamos chamar o construtor da superclasse. Então, se você for aqui na classe pessoa, como é que, se você tivesse um construtor sobrecarregado, por exemplo, pessoa, né? E essa pessoa você tem string nome e string CPF, por exemplo. Como é que você faz para chamar um construtor que tem apenas o nome? Diz nome e aqui você faz diz.cpf, recebe CPF. Legal. Como você fez isso, você agora quando chama a pessoa passando o nome CPF, ele primeiro vai chamar esse construtor aqui e nós temos que lembrar que temos aquela regrinha. Quando você tem o diz, precisa ser a primeira linha válida, né, dentro do construtor. Você pode ter comentários, mas você não pode ter nada acima do diz. Precisa ser a primeira linha executável dentro de um construtor. E no funcionário, se a gente quer chamar algo da superclasse, como é que a gente faz? Bom, a gente já sabe que nós fizemos aqui no imprime. Super. E agora eu abro da mesma forma que eu abri o diz. Eu tenho duas opções para chamar o construtor da superclasse. Ou passando o nome, ou passando nome e CPF. Nesse caso, eu quero passar somente o nome. E quem é o nome? Eu tenho que definir aqui no construtor do funcionário exatamente a mesma coisa. Olha, string nome recebe nome. E aqui você fecha o ponto e vírgula. Então agora você está tendo um problema aqui, por quê? Porque você precisa vir lá na herança teste e arrumar. Então, por exemplo, pega esse nome aqui do funcionário, set nome, e pega esse nome aqui da pessoa e coloca aqui. Aí você remove essa linha e remove. Então você removeu todos os 7 nomes. Aí você vai ver aqui que ele vai parar de dar esse erro. Então eu estou falando agora que quando você for criar um funcionário, você obrigatoriamente precisa passar um nome. Aí quando você for aqui nesse super.nome, ele vai cair aqui nesse pessoa, que está dando um problema aqui, porque a gente esqueceu de remover o imprime da classe endereço, que era só como exemplo. Então você remove todo esse cara aqui. Então, quando eu chamar da classe funcionário super nome, ele vai executar o pessoa aqui, né? Ou seja, esse diz.nome vai ser importado para a classe funcionário e ele vai adicionar dentro do objeto funcionário o nome que está sendo passado. Então esse diz.nome, na verdade, quando for executado do objeto funcionário, vai ser o diz.nome mais o objeto funcionário, não do objeto pessoa. Tá? Lembre-se que você meio que importa como se fosse um template. Então isso aqui é meio que um template que vai para o objeto aqui para a classe funcionário quando você compila. Ao executar um Shift F10, você vai ver que temos aqui exatamente o mesmo resultado. Então, a regra da herança com construtores é, se você tem um construtor na classe mãe, na superclasse, e não existe nenhum outro construtor
na subclasse que automaticamente pode chamar esse cara, você precisa sobrescrever. Você precisa, na verdade, não sobrescrever, né? Porque você não está sobrescrevendo um consultor, mas você precisa criar um consultor que vá atender os requisitos para criar objeto da superclasse. Então, no nosso caso aqui, pessoa obrigatoriamente precisa de um nome. Como funcionário é uma pessoa, eu preciso também pedir um nome. Aí eu passo aqui super.nome. William, mas como é que funciona? A gente não tinha antes, como é que estava funcionando? Então vamos remover aqui esse cara, né? E vou remover também aqui esse cara. Aí tem que remover aqui. Deixa eu só mostrar para vocês não precisam, mas eu quero mostrar. Então eu vou executar aqui, ele vai imprimir null no nome, mas eu quero voltar aqui no Alt, pacote Java Core, H herança, domínio e ir aqui no funcionário. Então, como você pode ver aqui, no nosso funcionário nós não temos uma chamada para a pessoa, então nós temos o construtor de pessoa que foi adicionado pelo Java automaticamente, mas dentro do funcionário nós não temos nenhuma chamada. Por quê? Porque o Java faz essa chamada implicitamente. Então, a JVM, o que ela está fazendo é mais ou menos isso. Você tem dentro da classe funcionário, é como se você tivesse uma chamada assim, public, você tem um construtor sem nenhum tipo, sem nenhum argumento, e o construtor está fazendo isso aqui, ó. Super vazio. Quem é super vazio? Se você for lá para cima, né, você não vai conseguir clicar aqui porque não está explicitamente, mas se eu executar esse código, Shift F10, ele compila e executa normal, né, porque ele está chamando o construtor da classe, da superclasse, que é pessoa, que não tem nenhum argumento. Então você pode vir aqui na classe pessoa, não tem construtor, mas se você for no código compilado, você tem esse construtor aqui. E se você for na classe pessoa e adicionar public pessoa, você continua com o mesmo construtor, lembre-se, não vai ser duplicado, você não vai ter dois. E você também pode chamar super. Ué, mas quem é o super da classe pessoa? Todas as classes no Java, elas são filhas de uma classe chamada object. Então tem esse pacote de Java Lang e todas as classes são um objeto. Você não pode ter herança múltipla no Java no sentido que você não pode ter dois pais, você não pode ter duas classes sendo estendidas diretamente, mas você pode ter avós, tataravós e assim por diante. Então aqui, em todo Java, todas as classes que você cria vai ser de alguma forma um objeto. Então pessoa é um objeto, funcionário é uma pessoa. E se pessoa é um objeto, consequentemente, funcionário é um objeto também. Então, o objeto, a classe object, é avô da classe funcionário. Então, se você for aqui no nosso teste e você ver de qualquer uma das classes, por exemplo, se você chamar a variável de referência p ponto, você vai ver que tem métodos que existem que você não criou. Então, todos esses métodos aqui, equals, hashcode, toString, getClass, notify, notify, eles estão vindo da classe object. E se você quiser confirmar, você pode ir lá na classe object, né? Vem aqui da pessoa, segurar o Ctrl e apertar em cima da classe object, você vai ver que temos vários métodos aqui dentro. Ou seja, esses métodos vão estar disponíveis para todos os objetos. Por quê? Porque todos os objetos são object. Então, nesse caso aqui, nós temos o super, que está chamando o super da classe object. Bom, então vamos voltar aqui, a classe pessoa tendo o dis.nome. Você pode ver que o IntelliJ está dando um warning, né? Você não deve chamar explicitamente dar uma extends object, porque isso já está implícito, o Java faz isso para você. Então é uma prática. E aqui, nome, string nome, recebe dis.nome. Então, voltando aqui. E se você voltar, a regra do super é a mesma coisa, tá? Se você colocar um super aqui, ele precisa ser a primeira linha, né, do construtor, da mesma forma que o dis. Você não pode ter um super e um dis. Por quê? Se você tiver um super e um dis, significa que uma das regras ela vai estar quebrada. Ou você tem o dis como primeira linha, ou o super como primeira linha. Então você nunca vai poder ter o super e o dis no mesmo construtor. Então o nosso super aqui está chamando a classe object.
Aí nós vamos lá na classe que está estendendo, classe funcionário. Se você quiser criar um construtor, você aperta Alt Insert, construtor. Tá vendo aqui que não tem absolutamente nada. Então a gente pode fazer o seguinte. Tá vendo? Eu apertei Ctrl O, tá? Ctrl O, e ele tá falando aqui que tem esse construtor. Então eu não consegui criar o construtor através do Alt Insert, porque o construtor ele vai gerar aqui, de acordo com o IntelliJ, apenas com os campos que eu tenho disponíveis visualmente nessa classe. Mas se você apertar Ctrl O ou Alt Insert e vir aqui na parte de Override, você vai ver que nós podemos escolher fazer a sobrescrita do construtor aqui. Nesse caso não vai fazer sobrescrita do construtor, porque é outro objeto, né? Mas ele entende que você precisa criar um construtor funcionário que precisa chamar o superpronome. E a gente tem dois problemas, que é lá na nossa herança teste. Precisamos voltar aqui, Ctrl Z. E se executarmos novamente, Shift F10, nós temos aqui o resultado. Então, o que você precisa levar dessa aula? Todas as vezes que você adiciona um construtor na sua classe mãe, e esse construtor agora tem argumento, obrigatoriamente você precisa alterar em todas as classes filhas. No nosso caso aqui do super, você não precisa chamar, por quê? Quando você tem uma chamada para um super que não tem argumento, essa chamada é implícita. Então, apesar de você colocar ou não, não vai fazer nenhuma diferença. Então, se não faz nenhuma diferença, é melhor remover, porque são menos linhas de código e deixa o código mais limpinho. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!